Peço aos irmãos que possam estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, o primeiro evangelho a ser escrito, mas não o primeiro aí na sua Bíblia, na ordem cronológica. Sua Bíblia é o segundo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 ao 34. Está sendo projetado aqui também. Amém? Vou ler e os irmãos acompanhem. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e de André. A sogra de Pedro estava de cama, a sogra de Simão estava de cama com febre. Assim que Jesus chegou, contaram que ela estava doente. Ele chegou perto dela, segurou sua mão e ajudou a se levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar, ou em algumas versões, a servir eles. 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças e expulsou muitos demônios. Ele não deixava que os demônios falassem, pois eles sabiam quem era Jesus. Minha versão, a versão na linguagem de hoje, por isso que ela é um pouco mais... Obrigado. Ela é um pouco mais comum, né? Mas, irmãos, o que a gente percebe no Evangelho de Marcos, eu tenho estudado esse Evangelho, e Marcos ele tem uma maneira diferente de tratar acerca do ministério de Jesus. Marcos ele é muito direto, né? Talvez porque o seu destinatário era o povo de Roma, os romanos. E os romanos eles tinham todas as suas crenças místicas, né? Em torno dos demônios e dos deuses, né? E Marcos ele é muito direto quando ele aborda sobre quem é Cristo, na sua identidade quanto Deus, né? Ele é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva. Então Jesus, através de Marcos, ele é esse Jesus que está sempre colocando em prática o seu ministério de cura, de libertação, de salvação. E esse evangelho ele é o evangelho mais prático em relação aos demais. Marcos ele pouco aborda, né, sobre os ensinos longos de Jesus, como Mateus, né? Nesse evangelho Jesus ele está sempre em movimento. Jesus está curando, ele está ensinando, ele está expulsando o demônio, ele está confrontando adversários, ele está instruindo os discípulos. Então o que podemos dizer nessa manhã, que eu quero observar nessa manhã, o que eu preguei na última vez, é que Jesus está instruindo os seus discípulos aqui acerca do preço, do custo do discipulado, de seguir a Cristo, mostrando a esses discípulos de forma prática aquilo que eles continuariam a fazer na ausência de Cristo. Quero observar com esses olhos a esse texto. Jesus aqui a todo momento ensinando aqueles discípulos o custo do discipulado, o que eles haveriam de fazer em sua ausência. E eu quero iniciar mostrando a área da cura do ministério de Jesus, do ministério prático de Jesus, apresentada nesse trecho. Irmãos, conhecer os passos de Jesus é sempre necessário, é sempre importante para nós como igreja, porque nós caminhamos em seus passos, buscamos ser como Ele, similares a Ele. A igreja precisa parecer com Cristo. E como eu já disse
Jesus, em outra ocasião, Jesus ele cumpriu o seu papel de revelar Deus aos homens, de revelar o Pai aos homens através da sua imagem e através das suas ações, da sua atitude. E como Deus ele escolheu a igreja como local de manifestação da sua salvação, como portadora da sua mensagem, nós devemos da mesma forma cumprir essa missão de revelar Cristo aos homens. E durante os anos que Jesus esteve entre os homens, ele esteve sempre capacitando e preparando a igreja para cumprir essa missão. Junto ao seu Espírito, Jesus disse que nós faríamos obras até maiores, João 14:12. E durante a estadia de Cristo na terra, ele deixou duas coisas bastante claras para nós, como igreja. Ele deixou duas coisas claras para aqueles discípulos. Primeiro, a sua profunda intimidade com o Pai. E segundo, a sua profunda compaixão pelos necessitados. Nós não podemos perder isso de vista. O nosso relacionamento com o Pai e a nossa compaixão pelos homens. Em todo momento, Jesus ele se encontra nesse profundo relacionamento vertical com Deus. E também, em todo momento, ele está nesse relacionamento horizontal com os homens. Jesus ele não perde de vista esses dois pontos básicos para ele. Ele não é somente um teórico religioso. Jesus não é aquele homem que vai à sinagoga todo sábado, ouvir, aprender, pregar. Ele não é apenas isso. Por mais que isso é bom, ele não se restringe a isso. E Jesus também não é nenhum ativista humano, aquele que vai às ruas pregando contra o império, aquele que vai às ruas pregando contra a sinagoga, contra as doutrinas, contra as tradições. Jesus não é apenas isso. Nós tendemos a ser, né? Nós tendemos a exagerar para um desses pontos. Nós tendemos a ser teóricos demais, tendemos a ser ativistas demais. Mas Jesus não. Jesus ele é o padrão perfeito. E ele é o padrão perfeito sobre quem devemos ser. Ele é 100% relacional com o Pai. E ele é 100% compassivo com os homens. Se nós pararmos para nos autoanalisar, nós vamos perceber que algo falta em nós. Ou somos muito teóricos, ou somos muito práticos. Concordam comigo ou não? Às vezes nós vamos somente à igreja, às vezes nós vamos aos pequenos grupos, vamos à EBD, ou então às vezes a gente só faz caridade, né? Às vezes a gente só quer ir para a rua, evangelizar, pregar Jesus, mas a gente nem conhece quem é Jesus. Então a gente entende que precisa haver uma harmonia entre os dois pontos. E Jesus ele era perfeito nisso. Mas para nós, na nossa caminhada humana, cristã, a nossa balança do Evangelho dificilmente está em equilíbrio. Ora nós somos muito religiosos, ora somos muito ativistas. E aquilo que você tem medo, às vezes você pode se autoanalisar e pensar: eu sou muito ativista, ou eu sou muito religioso. E nessa autocrítica que nós fazemos a nós mesmos, é que nós percebemos o que nos falta. Jesus, não. Jesus sempre esteve em contato com o céu e sempre ligado nas necessidades de quem está na terra, de quem está ao seu redor.
Ao mesmo tempo que Jesus ele tinha comunhão com Deus, e ao mesmo tempo que essa comunhão com Deus era prioridade, as pessoas que estavam ao seu redor também estavam em sua agenda. Por isso que o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos é que Jesus, ele prioriza as pessoas e não o descanso. Se nós analisarmos a vida de Cristo, a gente consegue enxergar um homem que se doou completamente ao seu ministério, um homem que foi integral em seu ministério. Jesus ele sempre foi muito focado naquilo que ele deveria fazer, naquilo que ele deveria realizar, e Jesus ele não abria novas abas, ele não se desviava daquilo que foi proposto pelo Pai. Até mesmo fisicamente, Jesus nunca esteve tão cansado a ponto de não socorrer e ajudar uma pessoa. Ele descansava, mas ele nunca estava tão cansado a ponto de não socorrer e ajudar uma pessoa. E aqui, irmãos, nesse ponto está uma diferença entre nós e ele. Nós não conseguimos nos doar tanto assim. Por mais que façamos tantas coisas, não conseguimos nos doar como ele se doou. Não conseguimos ser constantes como Cristo. Sempre falta algo em nós. Nas perspectivas das demais pessoas, sempre falta algo em relação a nós. Não é isso? O pastor tem uma vida inteira de ministério. Com certeza ele se doou tanto em seu ministério, mas pessoas não enxergam isso. Certo, pastor? Até cada um de nós. Às vezes a gente se doa tanto, mas as pessoas não enxergam isso. Por quê? Porque nós não conseguimos ser constantes como Cristo. Quando nós tentamos viver como Jesus viveu, quando nós nos exigimos, outras áreas da nossa vida ficam fragilizadas. Naturalmente ficam fragilizadas. Porque nós não conseguimos manter o padrão de homem e o padrão de bom pastor como Cristo foi. Mas esse texto que nós lemos, ele vai além de abordar essa série de eventos acerca do modus operandi de Cristo, acerca da sua vida extremamente atarefada. Porque se nós observarmos esses primeiros versos de Marcos, é uma avalanche de acontecimentos. Jesus ele vai à sinagoga, ele ensina, ele expulsa demônio, ele cura, ele sai de Cafarnaum, ele cura mais pessoas. E o ministério de Jesus, nesses primeiros versos de Marcos, é extremamente atarefado. Hoje existe uma doença chamada síndrome de Burnout, o burnout, que é aquela síndrome que a pessoa se cansa de tanto trabalhar e perde suas noites de sono. Mas Jesus, ao mesmo tempo que ele era super atarefado, ele não sofria dessa síndrome, ele não se cansava. E Marcos, ele aborda o fato importante para nós, que eu quero observar com vocês nesse texto, que muitas curas, muitas ações de Jesus foram feitas no período sabático. E isso contrariava a perspectiva de muitos judeus acerca da lei. Como nós sabemos, irmãos, o Shabat judaico, ele se inicia no pôr do sol de sexta-feira e termina ao pôr do sol de sábado. E nesse período, nenhum judeu ele deve realizar nenhuma ação. Contudo, nós podemos perceber que nesse período Jesus foi à sinagoga ensinar, ele libertou um homem da opressão demoníaca, e agora ele vai à casa de Pedro para curar sua sogra. E o que eu quero que os irmãos compreendam sobre essa ação de Jesus no período sabático, que era proibido na perspectiva da lei, é que Jesus, ele não tinha nenhum objetivo aqui de ser revolucionário.
Jesus não queria causar uma revolução, uma confusão na sociedade judaica. Por exemplo, quando Jesus libertou aquele homem que estava endemoniado, versículos antes, Jesus faz isso publicamente. Mas após ele fazer isso, ele vai à casa de Pedro e ele cura a sogra de Pedro de forma privada. Ao tempo que ele libertou uma pessoa publicamente, aquilo dali causou uma certa, um movimento na sociedade. As pessoas viram o que Jesus estava fazendo e começaram a comentar umas com as outras, e ali o nome de Jesus, se tornou famoso, talvez, naquela sociedade. Ao mesmo tempo ele vai na casa de Pedro, em Cafarnaum, e ele cura a sogra de Pedro de forma privada. Então Jesus, ele não tem esse objetivo de ser famoso e nem de ser um revolucionário. Jesus, ele não tinha como objetivo causar escândalos, atrair multidão e nem revolucionar o pensamento judaico a fim de ganhar seguidores. Não é esse o objetivo de Jesus. O que fica claro para nós é que quando se trata de vida, de cura, de libertação e de ensinar, tudo isso se torna prioridade na agenda de Jesus. A lei, a tradição, os grupos religiosos e nem mesmo os homens, o império, poderiam parar o ministério de amar, o ministério de ensinar e o ministério de libertar de Cristo Jesus. Esse é o objetivo dele, é mostrar que ele é o Messias, que ele é o enviado de Deus e que nada pode parar o seu ministério. Mas, irmãos, se nós não podemos ser constantes como Jesus, se nós não podemos ser integrais como Jesus, no ministério, no caso, o que nós devemos fazer diante da nossa impossibilidade de dar conta de todas as coisas? O que devemos fazer? É o nosso segundo ponto. Levar e confessar nossos problemas a Jesus. Versículo 30. A sogra de Simão estava de cama, com febre. Assim que Jesus chegou, contaram a ele que ela estava doente. Irmão, Jesus está sempre pronto a atender às nossas necessidades, as necessidades daqueles que vão até Ele e que reconhecem o seu poder em contrapartida de nossas limitações. Contudo, irmãos, nós, mesmo sabendo que Jesus está sempre pronto, tendemos a procurar aquilo que necessitamos fora de Jesus Cristo. Essa é uma tendência nossa. Procuramos sempre algo que está fora de Jesus Cristo. E aí que está o cansaço, o fardo. Quando nós estamos doentes, por exemplo, nós procuramos médicos, procuramos remédios, procuramos psicólogos, procuramos João da farmácia. E tudo isso é bom. Não estou pregando contra isso. É necessário procurar aqueles que Deus levantou na sociedade para tratar acerca das nossas necessidades. Quando nós temos problemas jurídicos, nós procuramos advogados. Tudo isso é bom, é válido. Mas a questão vital, irmãos, sobre nossa sobrevivência em relação a qualquer etapa ou a qualquer circunstância que nós estamos vivendo, está em procurar por Cristo. Necessitamos de procurar Cristo, porque Ele está sempre pronto a acudir àqueles que necessitam, àqueles que reconhecem as suas limitações. Logicamente, Jesus, ele não é um livro de autoajuda e nem é um aplicativo
que você baixa para procurar aquilo que você precisa. Jesus não é isso, mas Ele é socorro bem presente para quem tem intimidade e para quem o conhece. Jesus não é livro de autoajuda, não é aplicativo, não é GPS, não é Waze, mas Ele é socorro bem presente para quem conhece, para quem tem intimidade com Ele. Aqueles discípulos conheciam Jesus, viam, enxergaram quem era Jesus, talvez não na sua forma plena, mas sabiam a quem recorrer diante de uma situação caótica. E a prerrogativa de quem conhece a Jesus, de quem procura Jesus, está em se relacionar com Ele. Nós conhecemos que Ele é compassivo, Ele é poderoso. Eu preguei na quinta que Jesus ele tem autoridade sobre as obras e sobre os espíritos. E ao mesmo tempo que Ele tem autoridade sobre todas as coisas, nós podemos ver nesse texto que Ele se importa com pessoas simples, com problemas de pessoas simples. Ele as socorre. Veja que essa mulher, nem o nome dela é citada. É citado como sogra, né? Sogra de Pedro. Willsby, um autor, ele diz que nós não devemos deixar Jesus na igreja, mas devemos levá-lo também à nossa casa e repartir com Ele as nossas alegrias e os nossos fardos. E foi isso que os discípulos fizeram. O versículo 30 diz: assim que Jesus chegou, contaram a Ele que ela estava doente. E vamos analisar aqui, irmãos, as motivações desses personagens nesse relato. Os discípulos, por exemplo, talvez a busca desses discípulos por Jesus havia sido motivada por interesses. Assim como muitos naquela multidão, a maioria daqueles discípulos talvez procuraram Jesus para curar a sogra de Pedro, porque Jesus, talvez na cabeça deles, era um poderoso que curava. Não porque Jesus era o Messias, mas porque Ele tinha poder, porque Ele tinha manifestado poder. Talvez por isso as pessoas procuravam, né? Hoje em dia na nossa sociedade isso é comum. Às vezes vem um pastor de fora que se diz curandeiro, e aí passa o anúncio na rua, né? Zé Patinha, Chaves, passa aí na rua anunciando que vai estar fulano de tal, na igreja tal, curando não sei quem, e aí a sociedade, as pessoas se movimentam até aquela igreja para receber a cura, né? Talvez aqueles discípulos tinham essa intenção de procurar Jesus porque Ele tinha manifestado o seu poder. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse trecho é a reação daquela mulher, daquela sogra de Pedro, após ser curada por Jesus. Olha o que diz o versículo 31. A febre a deixou e ela começou a... O que diz na sua Bíblia? Servi-lo. De todas as ações, de todos os personagens, Marcos, ele destaca essa mulher, ele destaca a reação dessa mulher. É essa mulher que Marcos usa como modelo para a nossa jornada até Jesus, para o nosso caminho até Jesus. Ao contrário da multidão, e ao contrário talvez até mesmo dos discípulos, aquela mulher que foi curada, ela entende, e eu quero chamar sua atenção para isso, ela entende que receber Jesus não se resume em gozar de privilégios e benefícios, mas em servi-lo. Aquela mulher recebe Jesus e começa a servir. Ela entende que receber Jesus não é ter benefícios. Às vezes nós entendemos isso, né? Achamos que somos
privilegiados. E que, se nós entendemos, recebemos Jesus, agora nós somos privilegiados, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, né? Não é isso que às vezes a gente entende? Mas olha só o que aquela sogra de Pedro, uma mulher que não tem nome citado na Bíblia, ela entende que receber Jesus, irmãos, resulta em servi-lo. Por isso que a gente não consegue entender aquelas pessoas que falam, eu tenho Deus, eu creio em Jesus, né? Mas não serve. E olha que a palavra na sua Bíblia aí, a ação daquela mulher, o verbo está no plural, começa a servi-los. Aquela mulher entende que receber Jesus resulta em servir a Ele, mas em servir aos outros. Entende por que uma vida sem servir à igreja, sem servir aos outros, sem servir a Cristo e falar que tenho Deus, que creio em Cristo não tem sentido? Há algo mais interessante ainda nessa passagem acerca dessa mulher, que essa reação dela em servi-los, a palavra que Marcos usa para definir essa ação no grego é diaconel, que dá origem à palavra diácono. Essa expressão, ela é utilizada para definir a assistência que os anjos deram a Jesus na sua tentação, no capítulo 1 aí, no versículo 13. Essa palavra também é usada para descrever o ministério das mulheres em servir a Jesus durante seu ministério na Galileia, em Marcos 15, 41. E além disso, essa palavra que Marcos define a ação daquela mulher, também é utilizada para definir a missão de Jesus. Em Marcos 10, 45, que diz, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ou seja, irmãos, aquilo que Jesus faria e aquilo que Jesus ensinava, estava ensinando aos seus discípulos, essa mulher já estava fazendo. Olha como é que é maravilhosa essa perspectiva dessa sogra de Pedro. Aquilo que Jesus iria fazer por nós, a sogra de Pedro já estava fazendo. E talvez ela nem tinha tanto tempo de caminhada como aqueles discípulos tinham. Está certo que era pouco tempo que aqueles discípulos tinham nesse momento, nesse contexto. Mas olha como aquela mulher consegue enxergar qual deve ser a sua reação ao receber Cristo. Dentre tantas pessoas importantes nessa passagem, aqueles homens haviam de ser, os próximos líderes das igrejas. É essa mulher, a sogra de Pedro, que vai nos ensinar qual deve ser a nossa resposta ao receber Jesus. Se nós conhecemos a Jesus, devemos levar até Ele os nossos fardos, confessar a Ele as nossas limitações e aquilo que necessitamos. Ele está sempre pronto a nos receber, e quando nos recebe, devemos servi-lo. Amém? Nosso terceiro ponto, então, é que os nossos impossíveis são possíveis para Jesus. Quando Marcos diz que a doença da sogra de Pedro a levou à prostração, a levou à cama, e quando Marcos definiu essa doença como febre, nós podemos compreender historicamente que a sogra de Pedro, ela sofria possivelmente de malária. E malária naquela região da Palestina
nos dias de Cristo, era uma doença para a morte. Lucas é médico e ele vai relatar que aquela febre era uma febre ardente, era algo próximo mesmo da morte. Essa doença, ela regularmente causou morte naquele tempo. E provavelmente, dado a essa circunstância, não havia esperança mais para aquela mulher. Não havia. O quadro, o que parece para nós, é que era um quadro de uma doença dramática. As pessoas estavam à espera do pior. Ou seja, os amigos e os parentes estavam diante de um quadro impossível. Mas o que eles fizeram? Levaram para Jesus. Jesus, irmãos, não é e nem era um curandeiro, e ele nem agia como tal. Jesus não era, ele estava infinitamente longe de um João de Deus da vida. Nem todos conseguiam enxergar isso. A intenção de Jesus era demonstrar aos homens o fato de que ele é o enviado de Deus, o Messias que eles aguardavam. Não houve truques no ato de Jesus, não houve público para que as pessoas fossem impressionadas. Irmãos, Jesus sendo Deus, nenhuma enfermidade, assim como nenhum espírito, como Marcos relatou anteriormente, poderia prevalecer diante do seu poder. Amém ou não amém? Nenhuma enfermidade, nenhum espírito mau, nada pode prevalecer diante do seu poder. Olha a ação de Jesus. Jesus segura a mão da sogra de Pedro e com uma ordem, assim como ele ordenou ao espírito imundo, versículos antes, a doença, ela foi dissipada. Um autor diz que a febre, ventos, as ondas, as tempestades, nada disso fazem diferença para Jesus. Ele exerce autoridade sobre todas as coisas. E concluindo, irmãos, eu gostaria de comparar o nosso estado atual, o nosso estado de pecado, eu gostaria de comparar a uma doença infecciosa. Não que esse seja o nosso quadro. A humanidade não está doente, tá? O pecado não é doença. O pecado é morte. Efésios 2, 1 e 2 vai dizer: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais antes andastes. Então, irmãos, eu quero comparar o nosso estado de pecado a uma doença infecciosa, mas esse não é a realidade. A realidade é que nós em nosso estado natural, estamos mortos. Porém, na Bíblia, o nosso pecado está sempre ligado a uma doença. Êxodo 15, 26, Salmos 103, 3, Mateus 8, 17. E Paulo vai dizer em Romanos que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, Adão, ele se tornou doente, comparando, figuramente. Vou dizer como Paulo, falo eu, não a palavra. Adão, ele se tornou doente
e a sua doença ela foi transmitida a nós. Que Deus cuide dessa alma, né? Adão, ele se tornou doente e a sua doença foi transmitida a nós. Se nós compararmos o nosso estado de pecado com uma doença, a gente consegue compreender melhor. Com isso, irmãos, todos nós estamos doentes. E então todos nós carecemos de um encontro com Cristo. O nosso estado de pecado comparado a uma doença nos torna doentes e necessitados de um encontro com Cristo. Assim como o mundo hoje, como disse David, espera por uma vacina para que ela tenha efeito contra uma doença contagiosa. Nós esperamos Cristo para que dê fim ao pecado. Amém? Assim como aquela mulher, a sogra de Pedro, carecia de um milagre para sua doença que a levaria à morte. A igreja, nós, a humanidade, aqueles que estão sem Cristo, aqueles que não o servem, aqueles que não servem aos outros, carecemos de um encontro com Cristo. Amém? Que Ele possa dar fim à nossa doença, que é o pecado. Que possamos reconhecer nele, não apenas como um curandeiro, não apenas como quem podemos gozar de privilégios e benefícios, mas como enviado de Deus, como aquele que tem um antídoto para a nossa real necessidade, que é restabelecer o nosso relacionamento com Deus, que é dar fim ao nosso pecado. Amém, irmãos? Então, Jesus prioriza as pessoas e não o descanso, mas isso para nós se torna um fardo. Por isso devemos levar a Ele, confessar nossos pecados, confessar nossas limitações, assim como aqueles discípulos fizeram. E que possamos crer que os nossos impossíveis são possíveis para Jesus. Vamos orar? Pai, nós nos colocamos diante do Senhor nus. Não temos nada diante do Senhor, não somos nada diante do Senhor. Nós reconhecemos quem somos, as nossas limitações, o nosso coração enganoso, a nossa mente fragilizada. Nós reconhecemos que estamos num quadro horrível, num quadro de morte, e nós necessitamos de um encontro com o Senhor, que o Senhor possa nos receber, que o Senhor possa segurar em nossas mãos e com uma simples ordem nos chamar das trevas dos nossos pecados. Assim como o Senhor fez o mundo, das trevas fez o mundo, assim como o Senhor de vale de ossos secos trouxe vida, faça conosco, faça com a sua igreja, que o Senhor possa estar derramando o seu poder de curar, de ressuscitar dos nossos próprios pecados, das trevas dos nossos próprios pecados. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja, daqueles que ainda não te servem como Deus, como Senhor.
Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, porque nós não conseguimos servir aos outros, porque nós não conseguimos ser constantes como o Senhor. E que o Senhor nos ensine a levar a Ti os nossos fardos, as nossas dores, as nossas enfermidades. Cura o nosso coração e nos chame para um relacionamento saudável, de intimidade com o Senhor, para que possamos concluir o nosso ministério, o ministério de ser discípulo do Senhor, que todos os dias possamos aparentar ao Senhor. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.